Olá, vamos falar sobre narrativa hoje. Tipos de narrativa que apaixonam a gente, né? Eu vou falar sobre duas em especial aqui, duas que eu acho assim que são pouco conhecidas, mas que estão presentes em muitos livros e são muito especiais. É a narrativa epistolar e o Mizanabi. Narrativa epistolar, bom, o próprio nome já diz, epístola, carta, né? É uma narrativa literária em forma de carta ou de fragmentos de páginas de diário, onde os personagens vão trocando essas cartas e construindo assim a narrativa. Um bom exemplo disso daí seria, deixa eu ver, Drácula, de Bram Stoker, onde a personagem Mina, junto com os outros personagens, né? O Jonathan, o Van Helsing, né? E os demais personagens vão trocando aquelas cartas entre eles e para construírem a narrativa que nem sempre é linear, tá? Às vezes ela pode ter algum efeito de digressão, às vezes ela pode contar com alguns outros elementos, mas que enriquecem bastante esse tipo de narrativa. Outro exemplo de narrativa que eu acho muito bom, eu já vi o filme, precisamos falar sobre o Kevin. O filme é muito bom, mas não supera o livro. O livro, a narrativa do livro é muito boa. A mãe do Kevin, ela vai escrevendo cartas para o marido dela depois dos eventos que acontecem na família. E essas cartas vão dizendo como que era o comportamento dela e do Kevin do momento que ela engravidou até culminar na tragédia do livro. É fascinante. Leiam esse livro, é muito bom mesmo. Vai ajudar até vocês a formarem uma opinião a respeito de desajustes durante a adolescência, né? Casos de massacres, é muito bom mesmo. O outro livro, né, epistolar seria A Cor Púrpura. É muito bonita a Cor Púrpura. Ele respeita bem a linguagem que o povo, né, o povo que ele está trabalhando teria, né, e a época mais ou menos. Quando você ler esse livro, você vai achar até que há alguns erros ortográficos, mas não é. É o estilo de narrativa que o autor encontrou para chegar o mais perto possível do linguajar e da identidade daquele povo. A Cor Púrpura é muito bonito mesmo, viu, gente? Também vai ajudar você a formar uma certa crítica aí, tá? O outro estilo de narrativa é Mizanabi. Eu acho que você já deve ter lido livros assim. Mizanabi seria mais ou menos uma história contida dentro de outra história. Você já deve ter lido algum livro do Edgar Allan Poe que já deve ter remetido a isso, né? Vou citar um aqui, O Retrato Ovalado, de Edgar Allan Poe. Ele conta a história de um homem que, junto com o seu criado, está dentro de um castelo, né? E dentro de um castelo ele encontra um quadro e do lado do quadro ele encontra um diário que conta a história daquele quadro. Conta uma outra história dentro da história, entenderam? Outro livro. Aliás, não é livro, esse daí é Sherazade, a Princesa das Mil e Uma Noites. Se eu não me engano, ela faz parte do folclore do do pessoal árabe, da cultura persa, ela faz parte dessas pessoas. A história da Sherazade, ela é uma história mercantilista, ela é uma história que se passava entre
os caixeiros viajantes, os comerciantes, eles iam levando de uma população para outra, de uma cidadezinha para outra, e essa história é assim que ela ia se popularizando. Por isso que é difícil você encontrar um autor, que nós temos aí histórias baseadas e algumas adaptações nas histórias da Sherazade. Dentro das histórias da Sherazade, que é aquela princesa que vai ser morta pelo sultão e ela precisa encontrar um meio de ludibriar ele até ela conseguir conquistar a liberdade dela, né? Ela vai contando histórias como Aladim, como Ali Babá, como Simba. São várias historinhas dentro de uma história que é a história da princesa Sherazade. É uma história também bem legal e literatura mercantilista que faz parte do folclore árabe-persa. Tá ok? Isso daí são os tipos de narrativa que vocês vão encontrar em alguns livros por aí, em algumas obras fascinantes. Eu espero que vocês gostem bastante. Bom, até a próxima e beijos, continuem a leitura e até a próxima.